Eu pensei que eu fosse morrer. Eu pensei que eu fosse morrer. Esse é o trecho de um áudio da história que nós vamos contar aqui hoje. Do momento em que nossa brazuca foi largada no meio da madrugada, numa rua escura na Turquia. A história de hoje é daquelas... é mais uma daquelas que daria um filme. Um filme com uma mistura de aventura, romance, policial, suspense e terror psicológico. E tudo isso vivido por uma menina de 20 e poucos anos. A história é tensa, é absolutamente incrível como tudo isso vai terminar. Uma reviravolta louca. Já pega o café, o chá, a cerveja, o vinho, a água, porque hoje a gente vai ficar um tempo aqui juntas. O episódio tá mais longo que o normal, mas vocês vão ver que cada pedacinho dele vale a pena ouvir. E quer que eu conte a sua história? Já viveu algum perrengue na gringa, durante alguma viagem? Sabe de alguém que tem uma história interessante? Manda pra gente. Nosso WhatsApp tá na descrição desse episódio e de todos os episódios, na real. Para quem ouve a gente pelo YouTube e tá reclamando que nossos vídeos não aparecem, é porque para aparecer nas sugestões de vídeos tem que ativar um sininho. Olha, a pessoa tá descobrindo isso agora, mas enfim, quando ativa esse sininho, aí os vídeos, quando carregados, aparecem na timeline de vocês. Combinado? Então ativa lá esse sininho e agora segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje eu vou contar a história da Raquel. Essa história começa em 2020, quando a Raquel tinha 21 anos. Ela morava no Brasil e foi viajar com os irmãos e as cunhadas para a Turquia. Era aquela viagem bem de família, 2 casais e a Raquel. Eles foram para Istambul, tudo lindo e maravilhoso, depois embarcaram para Capadócia. Capadócia é aquela região que a galera vai para andar de balão, que tem aqueles cartões postais, balões coloridos no céu, lindo. Pois é esse o cenário da nossa história. Chegando lá, Raquel e o restante da família foram para um hotel incrível, dentro de uma caverna, uma coisa sensacional. Assim que chegaram, o próprio dono do hotel veio cumprimentá-los, era um senhor muito simpático, e junto veio um menino que era ali responsável pelas malas dos hóspedes, um menino meio que faz tudo no hotel. Esse menino é o Mohamed. Mohamed também tinha uns 21 anos, era um bem franzininho, tímido e seguro, e pra zoar ali com a irmã, com a Raquel, que estava de vela no rolê, uma das cunhadas dela brincou. Olha aí, cunha, bonitinho, da tua idade. Raquel riu, mas o que ela menos queria naquele momento na vida era saber de alguém. Tinha acabado de largar um relacionamento abusivo e estava super bem sozinha. Beleza, a turminha foi lá turistando no lugar, tudo muito colorido, tudo muito cheio de história, clima maravilhoso, tapete, cerâmicas. Teve uma noite que eles reservaram um jantar, mas a Raquel não quis ir. Resolveu ficar no hotel. Daí todo mundo saiu e ela ficou lá e conheceu uma galera que também estava turistando pela Turquia. Ela fez amizades com esse pessoal e combinou de ir para o terraço do hotel, ficar lá conversando. Eles foram e quem foi também? Mohamed. Aí foi aquela coisa gostosa de jogar conversa fora até altas horas. Ah, saudade dos meus 20, fala aí. Quando deu 4 horas da manhã, ela resolveu voltar e Mohamed foi acompanhar a Raquel até o quarto. Na hora de se despedir, ele deu um abraço e sabe, aquele calorzinho que sobe pela espinha? Os batimentos cardíacos foram a 300 por hora. Pois é, rolou um beijo. Na boca, claro. Eu nunca tinha saído de casa direito, agora tava ali, ficando com o menino, falando inglês e nem sabia quem era, outra cultura. Eu fiquei morrendo de vergonha. Dia seguinte era dia de ir embora. Romance de férias ia terminar ali com um beijo? Raquel não queria não. Ela pegou ali um papelzinho e escreveu uma cartinha dizendo que tinha adorado conhecê-lo, colocou o número do WhatsApp dela e deu para o Mohamed. Entrou na van e foi embora. Ela no Brasil e ele na Turquia. Faz o quê? A única coisa que dava para fazer era conversar pela internet mesmo. Eu vou falar as datas dessa história porque vai ser importante para a gente entender certinho.
Isso foi em outubro de 2020. Conversa vai, conversa vem, a vibe das conversas não era de amizade, era sempre com uma pegada mais de namoro, mesmo sem ter um namoro oficial. Aí a Raquel contou para a mãe que o que estava rolando, e aqui entra a terceira personagem da nossa história, a mãe da Raquel, a Carla. Carla, a entusiasmada. Vocês não têm noção do que essa mulher vai fazer. Eu acho que ela vai até roubar a cena da história, vai virar personagem principal. Aguenta aí que eu já chego lá. Pois quando Carla viu que a filha estava gostando de um menino que vivia na Turquia e ela mesma estava morrendo de vontade de conhecer o país, ela resolveu dar uma força e falou assim: Filha, quer ir pra Turquia? Eu vou com você. E lá foram as duas. Em dezembro de 2020 partiram para Istambul e, claro, que foram para Capadócia e se hospedaram no mesmo hotel. Mohamed estava lá na porta esperando por elas. Foi aquele encontro gostoso, sabe? De quem achou que nunca mais ia se ver e do nada tão junto de novo. Quem já namorou à distância sabe que isso dá uma tristeza imensa. Essa insegurança de não saber quando será o próximo encontro. Mas ali Raquel nem queria pensar nisso. Estava curtindo o momento. Carla gostou do menino de cara. Foi aniversário da Raquel. Ele deu um bolo para ela. Estava tudo lindo, tudo perfeito. Mas, umas semanas depois, chegou a hora de ir embora. E lá foi aquele sofrimento de novo. Despedida e tal, Raquel partiu para o Brasil e Mohamed ficou na Turquia. Em junho de 2021, quero dizer, 6 meses depois, Raquel arrumou um jeito de ir para a Europa, outra vez. Ela aproveitou que uma amiga dela ia estudar na Hungria e resolveu que ia também. Não era a Turquia, mas pelo menos estava mais perto. E antes de começar as aulas, o que ela fez foi lá ver Mohamed, desta vez sozinha. A primeira vez que Raquel foi para a Turquia foi com os irmãos e as cunhadas. A segunda com a mãe e agora pela primeira vez ela ia sozinha. Aí você me pergunta, por que você está falando assim, sozinha, com tanta ênfase? Vai dar ruim? Vai dar muito ruim. Antes de falar o que vai acontecer com a Raquel, eu vou contar quem é o Mohamed. Mohamed é do Afeganistão, de uma família ok financeiramente. Quando ele tinha 15 anos, ele estava indo para a escola fazer uma prova. No caminho, 5 caras armados pegaram Mohamed na rua. Isso lá no Afeganistão. Era um sequestro. Ele foi sequestrado por uma quadrilha que fazia tráfico de órgãos. A sorte, se é que a gente pode dizer que uma pessoa sequestrada tem sorte, mas sei lá, o que salvou ele foi que o pai dele tinha recebido uma herança um pouco antes do sequestro e tinha comprado um carro caro. Daí, quando os sequestradores descobriram que a família do Mohamed tinha dinheiro porque viram esse carro, em vez de matar para pegar os órgãos, eles pediram resgate. Enquanto rolava essa negociação, Mohamed ficou trancado num quarto escuro, pelado, com uma câmera ligada registrando tudo o que ele fazia. Foram 25 dias de sequestro com muita violência física também. O pai do Mohamed concordou em pagar o resgate, mas armou uma emboscada para os sequestradores e no final conseguiu pegar 3 deles. Esses 3 foram presos, mas aí o problema foram os 2 que ficaram soltos. Porque esses 2 transformaram a vida da família do Mohamed no inferno. No meio da emboscada, Mohamed conseguiu fugir, mas agora esses 2 que escaparam estavam pedindo $15 mil para o pai do Mohamed. Se o pai não desse esse dinheiro, os bandidos ameaçavam sequestrar a irmã do Mohamed. Para fugir das ameaças, a família toda se escondeu no sítio. Mas um tempo depois, quando eles voltaram, os caras tinham colocado fogo na casa deles. Quer dizer, foi um recado do tipo: vamos acabar com vocês. Uma vingança por conta dos 3 que tinham sido presos. Aí o que a família podia fazer? Ficar e morrer ou fugir para outro país? Eles fugiram de avião para o Irã e de lá eles foram a pé até a Turquia.
Chegando na Turquia, a família de Mohammed foi presa pela imigração. Não era uma cadeia, era só um lugar para refugiados, uma quadra do governo. O governo da Turquia emitiu um documento para eles que dava direito a morar no país, mas não podia viajar para fora e nem trabalhar. Então, Mohammed, que tinha uma vida financeiramente tranquila no Afeganistão, passou a trabalhar no negro, como se diz aqui na Espanha, por debaixo do pano, sem carteira assinada, no hotel lá da Capadócia. Pois é, eu falo que o país que a gente nasce determina muito o nosso futuro. Eu tenho muito contato com árabes e depois que eu escutei essa história, eu fico pensando neles, assim, quantos deles, no projeto que eu sou voluntária aqui na Espanha, quantos deles que não têm assim, uma história parecida com a do Mohammed? Agora voltando aqui para Raquel. Para o momento que ela estava voltando para a Turquia sozinha. Raquel chegou no aeroporto e Mohammed estava lá esperando por ela. Dali os dois juntos pegaram um ônibus para seguir rumo à Capadócia, para a cidade que o Mohammed vivia. Quando chegaram no terminal, tinham lá 4 homens e uma mulher e eles começaram a falar em turco com eles. Raquel não fala turco e Mohammed bem mais ou menos. Esse povo aí começou a gritar e falar para os dois acompanharem eles. Como era em turco, a Raquel não entendeu nada. Enquanto eles estavam sendo escoltados, Mohammed tentou traduzir para Raquel, mas naquela confusão e tensão não dava para entender nada. Isso era noite. Para complicar, era noite. Aí a Raquel pegou o telefone e começou a ligar para a mãe no Brasil, só que a mãe não atendia. Ela ligou 1, 2, 3, milhares de vezes e a mãe não viu. O pessoal aí, que já estava bem nervoso, perdeu ainda mais a paciência. Eles pegaram o celular, a mala, o passaporte, os documentos, tudo da Raquel. Esses turcos separaram os dois, algemaram a Raquel e jogaram ela no chão. Mohammed tentou impedir, mas prenderam ele também. Colocaram a Raquel num carro e o Mohammed em outro e saíram ali desse terminal rodoviário pela cidade escura. Eles levaram a Raquel até um prédio, jogaram ela no chão novamente, levaram o Mohammed para o mesmo lugar. Ali que a Raquel se tocou que ela estava numa delegacia e que aquelas pessoas estúpidas eram policiais à paisana. Enquanto isso, no Brasil, a Carla, mãe da Raquel, pega o telefone e vê várias ligações não atendidas. A filha dela, a milhares de quilômetros de distância de casa, ligando assim, desesperadamente, é porque alguma coisa aconteceu. Só que daí Carla ligava e Raquel não atendia. Aqui a gente sabe que ela não atendia porque pegaram o telefone dela. Mas e a Carla? Na hora me veio assim na cabeça um caso que eu vi no jornal de uma brasileira que estava passando a lua de mel na Turquia. O marido dessa mulher passou mal e ela foi na farmácia comprar um remédio e desapareceu. Foi vítima de tráfico de mulheres. Então, quando a Carla não conseguia falar com a Raquel, o que ela pensou? Minha filha foi sequestrada. Minha filha foi vítima de tráfico de mulheres. Carla teve um negócio no coração e achou que ia morrer. Ligou para um amigo da Raquel e ficar lá com ela para ela não ficar sozinha. Ligou para o dono do hotel e ele não sabia do paradeiro dos dois. Começou a rezar sem parar. Era o que ela conseguia fazer ali. Agora, voltando para a Turquia, os policiais abriram e revistaram toda a bagagem da Raquel. Fizeram a Raquel tirar tudo de dentro da mala e ficar pelada. Ela ficou pelada na frente de uma policial feminina, menos mal. Depois fizeram a mesma coisa com o Mohammed. Aí levaram a Raquel para um laboratório para ela fazer um exame de urina para colher o material. Só que naquela tensão, Raquel chorando horrores, o xixi não saía e a mulher gritava com ela. A policial até chamou a Raquel de puta. Depois dessa abordagem truculenta e traumática, eles foram levados para uma rua que parecia abandonada e largados lá, no meio do nada. Nessa hora, a Raquel conseguiu falar com a mãe. Os áudios que a gente vai escutar agora são reais. 5 pessoas em cima de mim. E aí, eles me machucaram muito. Eles me jogaram no chão que nem um animal. Esse daí é o momento que a Raquel consegue falar com a mãe no Brasil. Ela fala, tinha 5 pessoas em cima de mim, eles me machucaram muito. Ela diz, me tacaram no chão que nem um animal. Não preciso nem comentar aqui que a Raquel estava em choque, em pânico. Eu pensei que eu fosse morrer. Imagina a mãe ouvindo isso, lá do Brasil. Tua filha no meio do nada, no meio da madrugada, do outro lado do mundo.
Carla fez o que dava. Tentou entender o que estava acontecendo. Mas eles fizeram alguma acusação, pegaram alguma coisa contra o Mohamed? Mãe, eu não sei, a gente tá aqui desde as 10 horas da noite, já são 2 da manhã. Filha... Eu não sei, ninguém fala nada. Mas vocês já estão liberados, meu amor? Vocês já estão liberados? Já, a gente tá na rua, mas eles fizeram a gente teve que ir pro hospital fazer exame de urina. E aí eu não tava conseguindo me concentrar pra fazer o exame. E a mulher me xingando, falando... A Carla me mandou esses áudios, eu vou colocar eles na íntegra lá no nosso Instagram, @História de Imigrante. Vou colocar também os vídeos que mostram as marcas na mão da Raquel, no pulso, as marcas que as algemas deixaram. Bom, depois desse susto não, pesadelo, eles chamaram um carro de aplicativo e chegaram no hotel. Carla registrou tudo porque ela não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que tudo que a Raquel estava contando podia ser uma prova. Daí, lá do Brasil, ela ligou para o consulado brasileiro na Turquia pedindo ajuda e olha só, quando a Raquel e o Mohamed finalmente chegaram no hotel, logo em seguida chegou gente do consulado brasileiro para ajudar o casal. O casal não, né? A Raquel. Eles falaram lá para a Raquel ficar tranquila, que ela estava protegida. Não sei exatamente qual a proteção, mas eles devem ter ido até lá no hotel para ver se ela estava bem. Foi incrível. A gente sempre conta histórias aqui que tem desse caso do consulado brasileiro, da embaixada, mas nessa daqui não. Pelo menos essa assistência eles deram lá. Mas a história não para por aqui. Pode piorar? Pode. Nessa confusão toda, Mohamed foi demitido. O dono do hotel falou que não queria bagunça por lá, não. Não queria polícia, consulado, nada disso na porta do estabelecimento dele. A essa altura, a Raquel desistiu de morar na Hungria, não queria nem saber mais dessa história de morar na Europa. Estava surtada, a única coisa que ela queria era ir para casa. E Carla resolveu que o melhor a fazer era ir buscar a filha na Turquia. Que confusão! E tá só no começo. Raquel foi para o interior, para a casa dos pais do Mohamed. Enquanto isso, no Brasil, Carla comprou a passagem de emergência para a Turquia. Só que no dia do embarque, fecharam o aeroporto. Pandemia, vocês lembram que tinha aquela coisa de fecha tudo, abre tudo, fecha de novo, abre de novo? Pois é, num desses abre e fecha, fechou bem na hora que a Carla ia buscar a Raquel na Turquia. Gente, parece que o drama dessa história não acaba, né? E tem muito mais pela frente. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E o final é surpreendente. Bom, a Raquel descobriu que a polícia estava, na real, atrás de drogas. O que acontece? Muitos refugiados chegam na Turquia, conseguem autorização para ficar, mas não conseguem autorização para trabalhar, como aconteceu com Mohamed, certo? E aí, para sobreviver, eles fazem tráfico de drogas. Então era muito comum o Mohamed ser abordado na rua por policiais atrás de drogas. E muitas vezes eles disseram que os próprios policiais colocam drogas nas coisas dos refugiados, prendem e até matam. Com isso, o que o pessoal do consulado falou para Raquel? Se ela continuasse com Mohamed, ela estaria correndo risco de morte. Então Raquel ficou praticamente dentro de casa, da casa dos pais dele. A parte boa é que a família do Mohamed era muito bacana, mas a Raquel tinha que resolver a vida dela. Não dava para ficar muito tempo nessa situação. O limite de permanência para brasileiros na Turquia é de 3 meses. Bom, em agosto de 2021, os aeroportos abriram e Carla embarcou para encontrar com eles. Ali o plano era levar a Raquel e também o Mohamed para o Brasil. No meio disso tudo, o Talibã tomou o poder do Afeganistão. Então, voltar para o Afeganistão? Nem pensar. Ficar na Turquia? Uma hora ou outra ia dar ruim. Que saída que o Mohamed tinha? Ele tinha a Raquel, a Carla, que estava vivendo de longe a angústia do casal, e, por fim, o Brasil. A Carla foi procurar a embaixada do Afeganistão em Ankara, que é a capital da Turquia, para conseguir um passaporte para o Mohamed, porque o dele estava vencido. E a embaixada pediu um prazo de 3 meses para emitir esse passaporte. Carla conseguiu no consulado brasileiro o visto para o Mohamed, então era só o passaporte sair para ele conseguir embarcar. Nisso, Raquel teve que ir embora porque não podia ficar mais na Turquia e Carla foi junto com ela para o Brasil.
Desta vez, gente, a despedida foi daquelas doloridas. Daquelas que a gente vê assim, naquele programa, sabe, Chegadas e Partidas, que faz a gente chorar demais. Pois é, foi daquelas, porque ali a Raquel não tinha certeza nenhuma se um dia ia voltar a ver o Mohamed. Raquel volta para o Brasil, para a vida normal, enquanto Carla praticamente rouba a cena dessa história. A partir de agora, eu acho inclusive que ela vira a nossa protagonista. Em outubro, avisam o Mohamed que ele podia ir até a embaixada do Afeganistão em Ankara buscar o passaporte. Daí a Carla, mãe da Raquel, sai do Brasil para ir buscar Mohamed na Turquia. Ela gastou o que tinha e o que não tinha para ir lá buscar o menino. Você deve estar se perguntando, por quê? Por que ir para a Turquia de novo? Por quê? Eu também fiquei curiosa e mais para frente eu explico. Carla embarcou sozinha porque a Raquel estava morrendo de medo e não quis ir com a mãe. Estava traumatizada com tudo que tinha acontecido com ela. Aí, chegando lá, Carla foi no consulado brasileiro e o visto levaria 6 meses para ser emitido. Todo o processo de visto para o Brasil. Mas como eles estavam acompanhando o caso, eles falaram, traz aqui o passaporte que a gente arruma um visto de emergência para vocês em 2 dias. Carla nem acreditou. Quando conseguiram o visto, foi aquela choradeira da Carla, do Mohamed, do povo do consulado. Estava todo mundo muito sensibilizado com a história. Só lembrando aqui, Mohamed tinha só 21 anos. Um menino. Raquel, então, quase morreu de alegria quando ficou sabendo da novidade. Tava tudo certo, tudo lindo, todo mundo muito emocionado, só que tinha um longo caminho pela frente. O caminho entre a Turquia e o Brasil. Carla comprou a passagem para o Mohamed, a passagem era Istambul, São Paulo, com conexão na Holanda. Mohamed foi até a casa dos pais. Eu falando aqui até parece que era do lado, mas não era não. A casa dos pais do Mohamed ficava 12 horas de Istambul, então quero dizer, é uma viagem. Ele foi até lá dizer adeus para os pais, sem saber quando ia vê-los de novo. No aeroporto, Mohamed e Carla despacharam as malas, eles iam viajar em voos diferentes, mas mais ou menos ali no mesmo horário. A Carla deixou o Mohamed na fila de embarque e ficou esperando para ver se estava tudo certo, ele passar pela checagem e tal. Mas não foi dessa vez. Mohamed foi barrado. E por quê? Porque ele precisava de visto para entrar na Holanda. Mesmo que fosse só uma conexão, ele precisava de visto. Nós brasileiros não precisamos, mas o pessoal do Oriente Médio sim. Gente, isso não era só perder um voo, não era só aquela raiva que dá quando a gente perde um voo, não. É cansaço, é medo, é expectativa frustrada, é saudade, é sobrevivência. E é tudo isso junto e misturado. É muito sentimento envolvido, e Carla falou: se você não vai, eu não vou. E reagendou a passagem dela. Mohamed voltou para a casa dos pais. Ele voltou porque não podia gastar mais ficando em Istambul e não sabia nem quanto tempo isso ia levar. Já a Carla, vocês não têm noção o que essa mulher fez. Carla foi até o consulado da Holanda em Istambul e não tinha gente nem para dar informação. O que ela fez? Comprou outra passagem para Mohamed, direto para o Brasil. Vai Mohamed de novo para Istambul, despede da família, aeroporto, despacha mala, bilhete de embarque. Dessa vez, Carla enrolou uma bandeira do Brasil nele e disse: vai dar certo, ela vai trazer sorte, te vejo lá. E ficou lá de fora esperando o menino embarcar. Mohamed foi para o guichê e foi barrado. E por quê? Agora Mohamed precisava de um documento turco, um documento onde ele abria mão do processo de refugiado na Turquia. Ele voltou chorando até o lugar que a Carla estava, ali no aeroporto, chorando. No Brasil, Raquel nem acreditava no que estava acontecendo. Ela via de casa a mãe na Turquia fazendo de tudo para levar o namorado dela para o Brasil. O irmão correndo atrás de remarcar passagem, reagendar passagem, cancelar passagem, cartão de crédito da Carla todo estourado. Que trampo! Bom, Mohamed conseguiu o tal do documento turco. Ele abriu mão do processo de refugiado e passagem remarcada, Istambul, aeroporto, despacha-mala, bilhete de embarque. E agora a Carla falou: essa é a terceira e última tentativa. Se você não embarcar agora, nós não temos mais o que fazer. Carla deixou Mohamed no embarque
e correu para o portão dela. Ela embarcou com o coração na mão. Ela meio que adotou o Mohamed como um filho mesmo, sabe? Ela sentiu todo o medo, toda a insegurança de ver ele viajando sozinho, um voo internacional, sem falar português. Carla fez conexão na Holanda e o voo dele era direto para o Brasil. A família estava toda reunida no aeroporto, esperando por eles. Carla aterrissou. Já mandou notícias no WhatsApp, estava tudo bem. Agora só faltava Mohamed aterrissar. Carla não saiu lá do desembarque. Ela viu um voo chegando da empresa que o Mohamed estava viajando e resolveu fazer uma surpresa para ele. Esperar ali dentro mesmo. Aí ela ligou o celular para fazer uma ligação de vídeo com o pessoal da família que estava lá fora esperando. Para Raquel, claro. Só que, em vez de vir Mohamed, começou a aparecer um monte de judeus. Tem vídeo, eu vou colocar lá no nosso Instagram. E depois de muita gente, mas muita gente da Polícia Federal, uma comitiva grande e nada do Mohamed. O que a Carla pensou? Prenderam ele. Só pode. Saiu todo mundo? Cadê o Mohamed? Um oficial da polícia viu que ela estava gravando e falou que não podia. Mandou ela apagar. Até que lá no fundo, no fim daquele corredor que parecia que não tinha fim, Carla viu Mohamed. Ela viu Mohamed em solo brasileiro. Ali eu nem preciso falar, né? Nem posso, senão até eu começo a chorar aqui. Foi abraço, foi beijo, fim do medo, daquele terror. Foi como se tudo aquilo tivesse valido a pena. Toda a dor da Raquel, toda a luta da Carla para levar esse menino para o Brasil. Tudo isso. Que história. Que mãe. Pois é, eu perguntei, né? Carla, por que você fez tudo isso? Ela me falou que a Raquel teve um relacionamento abusivo que fez muito mal a ela e depois desse relacionamento a filha ficou mal e entrou em depressão. Quando Raquel conheceu Mohamed, foi como se ela renascesse. Foi como se a minha filha voltasse a enxergar a vida. Então foi por isso que Carla fez o que fez pelo genro. Genro não, filho. Porque ela tem o Mohamed como um filho e ele até chama a Carla de mãe. Que história, gente, que história. Para escrever esse episódio, eu conversei com a Raquel, com a Carla e também com o Mohamed. Isso tudo aconteceu em 2021. Eu escrevo essa história agora em julho de 2025. Já faz 4 anos que Mohamed chegou ao Brasil. Assim que chegou ao Brasil, Carla, claro, Carla, super mãe, deu entrada na documentação dele de refugiado. Ele conseguiu um número e deu tudo certo. Em setembro de 2023, ele e a Raquel se casaram e moram juntos com a Carla. Carla me disse que Mohamed é uma bênção na vida delas. Bom, eu quis saber do Mohamed qual foi a sensação dele de chegar no Brasil. Ele me falou em português, tá? Em português, porque o português dele tá incrível. Nesse tempinho que ele tá no Brasil, ele já conseguiu aprender. Ele falou que ele tem liberdade no Brasil, que ninguém fica perguntando nada para ele, tipo, com discriminação por ele ser do Oriente Médio ou do Afeganistão. Ele me falou que o povo é caloroso, me disse que já fez amigos e que os ônibus de lá são muito chiques, que tem cama. Falou também que o pão de queijo e o milkshake de ovo maltine é muito bom. Sei que essa história está muito longa, mas eu queria falar uma coisa que me marcou muito. Nós temos o hábito de ver só a parte ruim do Brasil. A gente enxerga a violência, o descaso com a saúde, a pobreza, a miséria mesmo. A gente reclama das coisas estarem caras e dos políticos não fazerem nada para melhorar. Tudo isso, claro, é verdade, mas ainda assim a gente está 1000 anos-luz à frente da qualidade de vida de muitos países no mundo. Se tivesse ficado na Turquia, gente, sumir com um refugiado, quem dá falta? Prender e deixar o resto da vida preso por tráfico para inocentar outra pessoa? Ou não ter nem como pedir justiça porque você não está no teu país e voltar para o Afeganistão? Que jeito! Para ser morto? O Brasil pode ter muitos defeitos, mas é um país maravilhoso em muitos aspectos. E essa história me fez pensar muito nisso. Essa é a história da Raquel, da Carla e do Mohamed.
Na semana que vem a gente conta uma história de amor entre uma brasileira e um americano que tinha tudo pra não dar certo, pra nem existir. Mas foi acontecendo de uma forma tão peculiar, com tanta paciência. Eu conto na próxima quinta-feira. E quem tá ouvindo a gente no YouTube, já ativa o sininho pra não perder a história da semana que vem. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.